Então, galera, continuando aqui, ó, com a primeira lei de termodinâmica, vamos falar agora da transformação isotérmica, tá bom? A transformação isotérmica, onde se aplica a primeira lei de termodinâmica, diz o seguinte, ó: nas transformações isotérmicas, a temperatura do sistema gasoso mantém-se constante, tá bom? Mantém-se constante. Logo, a variação da energia interna, certo? É nula, ΔU. Como assim, pessoal? Por exemplo, num gás monoatômico, né? Como é que eu calculo a variação da energia interna dele? É ΔU igual a 3 meios de NR ΔT, né? Que é a variação de temperatura. Se a variação de temperatura, né? Se é uma transformação isotérmica, isotérmico significa o quê? Que a temperatura não varia. Então, se a variação é zero, isso aqui tudo é um produto e todo número multiplicado por zero vai ficar zero. Então, logo vai significar o quê? Se a variação de temperatura é zero, então a variação da energia interna também é zero. Consequentemente, eu aplicando a primeira lei de termodinâmica, que é variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás, então isso aqui é zero. Então podemos concluir o que? Só troca de membros do trabalho. Então podemos concluir que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Isso ocorre aonde, galera? Isso ocorre na transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás. Tá bom? Aí nós temos aqui a seguinte situação. Se o sistema recebe calor, calor é positivo, ou seja, a quantidade de calor é maior do que zero. A energia, certo, é integralmente utilizada na realização do trabalho, ou seja, o trabalho também, certo, é maior do que zero, certo? Então, a quantidade de calor recebido, né, ele recebe, ou seja, é positivo, vai ser integralmente convertida em quê? Em trabalho, tá bom? E o trabalho vai ser positivo também, ó. Logo vai ocorrer uma expansão, certo? Para ter trabalho, gente, ó, para ter trabalho, o volume, certo? Tem que variar, tem que ter uma variação no volume, ΔV, tá bom? Ou aumentar o volume, ou então diminuir. No caso aqui, como o gás está recebendo calor, significa o quê? Que ele está fazendo com que as moléculas se agitem mais. Então, elas vão bater na parede do recipiente com mais intensidade. Logo, vai fazer com que esse êmbolo, que aqui faz parte desse recipiente, ele aumente o volume, né, que o gás está ocupando. Com o aumento deste volume, o trabalho vai ser positivo. Tá bom? E se o sistema, tá bom? No caso aqui, se o sistema gasoso recebe trabalho, ou seja, diminui o volume, tá ok? Do recipiente, isso ocorre o que, gente? Vai fazer com que a energia interna, também, no caso, a quantidade de calor saia de dentro do recipiente para fora, para compensar, certo? Nessa situação aqui, nós temos que, se é uma transformação isotérmica, não há variação de temperatura, tá bom? A temperatura, ou seja, o grau de agitação das moléculas vai permanecer o mesmo. Então, para que o meu volume diminua, certo? E o grau de agitação das moléculas permaneça o mesmo, ou seja, a temperatura não varie, ele vai ter que ceder calor para o meio externo. Logo, se o gás ele está sofrendo, né? Se ele está sofrendo, está diminuindo o seu volume, né, do recipiente, ou seja, ele está sofrendo trabalho. O trabalho está sendo realizado sobre ele. O seu trabalho é negativo, ou seja, menor do que zero. Para compensar isso, esse trabalho negativo, a variação de calor, né, que está dentro do recipiente lá, também tem que ser negativa. Ou seja, por quê? Porque vai ceder para o meio externo. Tá bom? Então, numa transformação isotérmica, a quantidade de calor, certo? De acordo com a primeira lei de termodinâmica, é igual ao trabalho realizado. Tá bom? Por quê? Porque a variação de energia vai ser zero. Se a variação de energia vai ser zero, por que acontece isso? Porque não há variação de temperatura. Tá bom? Iso, mesma
térmica, mesma temperatura. Então, se não há variação de temperatura, não há variação da energia interna. Logo, só vou trabalhar com a quantidade de calor e o trabalho realizado. Tá bom? Segunda situação, galera, olha aqui, ó, numa transformação no caso isométrica, que também podemos chamar, certo? Denominar isovolumétrica ou ainda isocórica. Então, na transformação isovolumétrica, eu posso chamar de, no caso isométrica, eu posso chamar de isovolumétrica ou então isocórica. Tá bom? São 3 nomenclatura, certo? Para a transformação isométrica. O que é a transformação isométrica? É aquela em que o volume permanece constante. Então, se o volume ele permanece constante, galera, significa o quê, galera? Se o volume permanece constante, significa que o sistema não troca trabalho com o meio externo. Como assim? O trabalho é zero. Galera, se não há variação do volume, se não há ΔV, não há variação do volume, se é zero, logo esse gás ele não realiza trabalho, logo o trabalho é zero. Então, consequentemente, ó, aplicando a primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia é igual à quantidade de calor trocado do sistema com o meio menos o trabalho realizado no sistema, se isso daqui é zero, ó, vai ficar o quê? Que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor, certo? Então, numa transformação isovolumétrica, certo? Numa transformação isovolumétrica, a variação da energia interna vai ser igual ao calor trocado do sistema com o meio externo. Tá aqui, ó. Numa transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor, tá bom? Então, com isso, galera, olha, com isso, se o sistema recebe calor, certo? Se o sistema recebe calor, ou seja, o calor é maior do que zero, sua energia interna, certo? Sua variação da energia interna, que eu botei, esqueci aqui, ó, ΔU, tá bom? ΔU é maior do que zero, tá bom? Aqui, ó, se o sistema recebe calor, né, a sua energia também vai aumentar, tá bom? A energia interna. E o seu trabalho vai permanecer o mesmo, tá bom? Por que não vai ter trabalho? No caso, vai ser zero. Porque não há mudança aqui, galera, ó, não tem variação no volume, tá bom? Apesar de, ó, se há variação, presta atenção, se não há variação, presta aqui, ó, se não há variação do volume, então não há trabalho, tá bom? Não há no isovolumétrico, não há trabalho. Mas existe ainda duas grandezas aqui que nós trabalhamos, que é a quantidade de calor, certo? E a variação de energia interna. Então, se eu joguei calor para esse sistema, né? Vamos supor que eu aqueci, né? Botei aqui um fogo, tá bom? Aí aqueci. O seu volume, ele não aumentou, então não diminuiu, né? Se aquecer é para aumentar, né? Não aumentou. O que acontecer? O que é que vai compensar, gente? O que é que vai compensar esse calor que eu estou jogando aqui dentro? É justamente o que? É o grau de agitação das moléculas, ou seja, o aumento da temperatura, ou seja, o aumento da energia interna, tá bom? Desse gás. Então, no caso aqui, nós só estamos trabalhando com o quê? Com a variação da energia interna e a quantidade de calor cedida ou então recebida pelo meio. Bom, se no caso ele recebe, né, calor, a temperatura também vai aumentar. No caso aqui, gente, ó, se ele cede calor, no caso a temperatura vai diminuir. Tá bom? Então vamos lá. Próxima transformação é a transformação isobárica. Na transformação isobárica, galera, a pressão ela permanece constante. Aí se você olhar aqui aplica na primeira lei de termodinâmica, ó, ΔU, certo? Ou seja, a variação da energia interna. A variação da energia interna depende de quê? Da temperatura. Temperatura. Bom? Temperatura. Calor.
certo? A quantidade de calor, certo? Depende de quem também, ó. Temperatura também, mais ou menos. E o trabalho depende de quem? Da variação do volume. Então, nenhuma dessas grandezas aqui, certo? Que enuncia a primeira lei termodinâmica, elas precisam, certo? Ser trabalhado com a pressão. Logo, nenhuma eu posso cancelar aqui, certo? A variação da pressão não vai interferir nessa fórmula aqui. Vai permanecer o mesmo, certo? Ó, quando a temperatura absoluta do sistema aumenta, seu volume também aumenta, certo? Isso significa o quê? Que a variação de energia é maior do que zero e o trabalho também é maior do que zero. Tá aqui, ó. Se eu forneço calor para esse sistema aqui, bom? Consequentemente, se o volume ele é variável, ele vai acontecer o quê? Um trabalho, tá bom? Vai aumentar esse recipiente, tá aqui, ó. Tá bom? Vai aumentar o recipiente. Consequentemente, se ele recebe trabalho, né? Se ele recebe, o volume do recipiente vai diminuir, né? Vai diminuir e ele vai ceder, né? Energia para o meio externo. Bom, então aqui, ó, na transformação isobárica, a fórmula permanece a mesma. ΔU é igual a quantidade de calor menos trabalho realizado, tá bom? Se for, pode variar o quê? Só esse sinalzinho aqui, tá bom? Se for uma expansão, né? Se for expansão, o trabalho é positivo, né? Então isso aqui não varia, vai ser menos mesmo. Bom, aqui vai ser menos. Se for uma compressão, o trabalho é negativo. Então, menos com menos vai ficar mais. Tá bom? E por último, nós temos a transformação adiabática, certo? Na transformação adiabática, certo? O que é que acontece aqui? Ó? Não, isso aqui é a palavra importante. Ó. Não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Logo, se não há troca de calor, o que é zero aqui agora, galera? A quantidade de calor, certo? Então, a quantidade de calor é zero. Então, significa que, aplicando a primeira lei da termodinâmica, significa que a variação da energia interna é igual, certo, a menos o trabalho. Então, por exemplo, ó, quando o sistema realiza trabalho, ou seja, quando ele recebe, o trabalho é negativo, sua energia interna, certo, vai aumentar. Então, aqui, ó, se ele recebe trabalho, ele é comprimido, o recipiente, o que acontece? Esse recipiente ele é um recipiente considerado que tem paredes adiabáticas. Então, o que é isso, gente? Ó, paredes adiabáticas. É que essas paredes elas não permitem a troca de calor, certo? Com outro meio. Se liga aí no próximo.